Graça e paz, amados. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje nós temos um novo tema, que este tema é um tema que trouxe um contexto de tristeza, e esse contexto ele pode ocorrer em uma família normal, uma família comum. Qualquer família pode passar pela situação que nós vamos hoje ventilar, baseados na palavra de Deus. O título hoje é Motim em Família. Que palavra forte, motim. Motim em família. E este tema é um tema que vai trazer para nós uma elucidação de um comportamento em que nós precisamos nos precaver para que ele não aconteça conosco e não aconteça em nossa família. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal, acompanhado nossos vídeos. Eu sempre peço que você compartilhe com mais 3 pessoas e indique o nosso canal. Você nos abençoa e também é abençoado pela palavra de Deus. O textuário desta lição vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha que forte. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. E a verdade prática está dizendo: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe está em Números, capítulo de número 11, versículos 1 a 7, e também capítulo de número 12, versículos 1 a 8. 8, 7 e 15, então são 15 versículos. Como eu sempre falo em todos os vídeos, vou continuar falando. Eu peço que você dê uma pausa. Estou deixando aqui no rodapé para você. Está vendo aqui no rodapé? Estou deixando aqui o texto base para que você dê uma pausa no vídeo, você se contextualize com o tema com que nós vamos falar posteriormente, porque é importante que você tome esse contato com a palavra, que você tenha sempre um dicionário do lado, para que as palavras que você porventura não entender, você possa procurar o significado, e assim também você vai melhorando o seu vocabulário. De preferência, leia com voz audível, para que você melhore o seu vocabulário, e foi assim que eu fui aperfeiçoando também o meu vocabulário. Gente, então está lá em Números capítulo 11, versículos 1 a 7, e também 12, versículos 1 a 8. A introdução desta lição, ela diz o seguinte: mas antes, gente, só uma observação. Quando você fizer a leitura bíblica de Números 11, 1 a 7, no versículo 7, está escrito assim, e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. O que é essa cor de bidélio? Cor de bidélio. A cor de bidélio é uma cor avermelhada, ou um marrom avermelhado. Assim era a cor do maná que caía e o povo colhia ali para comer. Só aqui uma curiosidade. Vamos para a introdução? Nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Então este aqui é o contexto geral do tema, que vai nos ajudar a compreender como nós podemos nos comportar dentro da família para evitar então as murmurações e as contendas. Primeiro tópico então tem o título: a influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. Gente, o que é motim? Está escrito aqui, olha, a palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência
ou há uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então, realmente é uma revolta deliberada, voluntária, proposital. Existem lá regras pré-estabelecidas, existe uma legislação, ok? E um grupo resolve se rebelar contra essas regras pré-estabelecidas. Um grupo resolve se insurgir contra aquilo que é legal. Isto chama-se motim. Por exemplo, um exemplo que nós vemos aí socialmente, constantemente nos noticiários, são os motins dentro de presídios. Porque eles querem reivindicar direitos, não é? Além daqueles que já estão estabelecidos. Cria-se ali um motim, cria-se uma greve de fome, ou então cria-se facções ali dentro. Uma facção mais forte começa a matar os mais fracos. Para quê? Para que a legislação seja quebrada, para que aquilo que foi estabelecido seja violado, não é? Então isto é um motim. Explicado o que é motim, vamos dar então continuidade à leitura. É o que veremos em número 11 e 12. Eu acredito que você tenha dado uma pausa, tenha visto o que é que aconteceu entre Moisés, o que é que aconteceu entre Miriam e Arão. Continuando aqui então, nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Então vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Quem era o legislador de Israel? Moisés. A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Então, está dizendo aqui que Israel estava numa região em que eles poderiam plantar, poderiam colher, havia fertilidade ali, havia uma fonte onde eles podiam, de forma agrícola, ter a sua subsistência. De repente, depois, andaram para além do Sinai, ou seja, saíram daquele lugar de relativa fertilidade e depararam-se com o inóspito deserto. Então agora chegaram numa região aonde rareou essa subsistência, aonde havia então praticamente um solo totalmente pedregoso, arenoso, inóspito, como diz o texto aqui. E eles começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Olha só, o Senhor trouxe a gente aqui para a gente morrer nesse lugar. E eles vão reclamar depois do que tinha no Egito lá. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro do Egito. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que havia reclamado. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Se vocês verem no texto da lição aqui, gente, vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, se está nesse texto aqui. Não está no texto, mas você vai ver que Deus lançou fogo, né? Uma língua de fogo começou a passear no meio daqueles murmuradores e começou a matar todo mundo queimado. Vamos para a segunda queixa. Então a primeira queixa foi sobre o lugar que eles estavam inóspito, que eles preferiam ter ficado no Egito, eles estavam dizendo agora, mas esqueceram da escravidão do Egito. E agora vem a segunda queixa. Está lá em Números capítulo 11, versículo 4 a 7. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná que a cada manhã Deus enviava e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Vamos ver o que o povo disse lá dos alimentos do Egito. Está lá em Números capítulo 11, versículo 4 a 6. Vamos ver aqui na Bíblia o que esse povo estava reclamando com Deus. Números capítulo 11, 4 a 6. Acompanha comigo. E a população que se achava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estavam reclamando e murmurando de uma comida extraordinária que atendia todos os nutrientes do corpo deles, que permitia que eles saíssem e andassem diariamente. O maná era completo em tudo que um corpo precisa, mas eles agora estavam com saudades, murmurando aqui das comidas que havia no Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce e outros muitos milagres. Gente, esse povo aqui viu que nós gostaríamos de ver. Se nós pudéssemos voltar no tempo e atravessar por dentro daquele mar com pé enxuto, em solo seco e paredões gigantescos de águas, à nossa esquerda e à nossa direita. Quem sabe o povo até tocava, passava e tocava ali. Então veja que eles olharam, eles viram, eles enxergaram coisas sobrenaturais, maravilhas mesmo. Mas agora estavam murmurando. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas por Deus. E gente, a murmuração, ela anda de mão dada com a ingratidão. Quantas vezes nós caímos nessa fraqueza? De estarmos passando por um período difícil, um período de luta, um período em que o nosso barquinho está sendo açoitado pelas ondas, aquele tempo que você não vê solução para a sua causa, claro, a não ser em Deus, mas eu digo humanamente falando, e as pessoas acabam se esquecendo de Deus e do seu poder, entram em depressão, entram em desespero e começam a murmurar até contra Deus. Mas se esquecem de olhar no retrovisor da vida e ver quantas vezes Deus te abençoou, quantas vezes Deus nos deu livramento, quantas vezes Deus entrou com mão forte em uma causa que não tínhamos como resolver. Esquecemos de olhar para trás no retrovisor da vida, não como a mulher de Ló que olhou com saudade de Sodoma, não é? Quando eu digo olhar para trás, é recordar de tudo aquilo quanto Deus fez na nossa vida. Então eu disse que a murmuração, ela anda de mãos dadas com a ingratidão, porque as pessoas esquecem de agradecer tudo aquilo que Deus deu, por tudo aquilo que Deus fez, e muitas vezes Deus acaba operando grandes bênçãos na vida de uma pessoa, e essa pessoa não conta para ninguém, não tem coragem de propagar aquela bênção recebida. E o certo é que as pessoas se esquecem de agradecer pelo que tem, pelo que Deus fez, e fica reclamando do que não tem, fica reclamando daquilo que não recebeu, não é? Então é muito importante que nós nunca nos esqueçamos e sempre sejamos gratos por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. A terceira queixa está lá em Números capítulo 12, versículo 1 a 3. Vamos ver o que eles reclamaram aqui em Números 12, de 1 a 3? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era aquele tipo de homem sereno, tranquilo, que a tempestade e as trovoadas estão retumbando e ele está calmo, tranquilo, esperando a tempestade passar. Mas esses aqui estavam reclamando, estavam murmurando, e eu fiz uma anotação aqui sobre o ciúme e a inveja.
gente, o ciúme e a inveja. Vamos procurar aqui, eu vou procurar aqui no meu computador, inveja, para verificar o que é que o dicionário vai dizer. Vejam só, o dicionário Oxford Languages, dicionário Oxford Languages, está dizendo o seguinte: inveja, substantivo feminino, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Segundo, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então veja aqui que a inveja ela tem duas vertentes. O primeiro é quando alguém é abençoado, quando alguém é agraciado, quando alguém está numa posição privilegiada, ou quando alguém tem um certo destaque, não é? Como disse aqui, o invejoso, ele sente desgosto, ele entra em estado depressivo por conta da felicidade do outro, ele entra numa amargura de alma e de espírito, ele fica com a sua faculdade mental perturbada porque o outro está sendo bem sucedido, porque o outro é feliz, porque o outro chegou, porque o outro tem. E não só isso, está dizendo aqui, é um desejo irrefreável, não tem freio, de possuir ou gozar o que o outro tem. Aliás, eu até coloco aqui uma terceira vertente, que o invejoso, ele na verdade fica desejando que você perca o que você tem, que você perca o que você recebeu, que você não seja feliz com o que você tem. Isso é um sentimento maligno, gente. E é isso que foi aqui no contexto da nossa leitura bíblica, foi dentro desse contexto que é Miriam e Arão, olhando Moisés liderar o povo, sendo legislador, sendo amigo de Deus, escolhido por Deus. Eles também tinham lá, um era sumo sacerdote, ela profetizava, mas eles acharam que as indumentárias que eles tinham também dava direito de eles terem a mesma autoridade que Moisés tinha. E começaram a murmurar agora, por quê? Porque Moisés agora, ele se casou com uma mulher cuxita. O que era mulher cuxita, gente? Eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Mulher cuxita. Vamos colocar aqui mais uma vez, né? Mulher cuxita. Nós sabemos que ela tinha a pele mais escura, né? Olha lá, não era uma mulher etíope, mas a própria Zípora. Eles alegam que a mulher cuxita se trata de Zípora, filha de Jetro, cuja beleza era reconhecida por todos, do mesmo modo que contrasta com a negritude de um etíope. Então a mulher cuxita era filha de Jetro, não é? Era realmente uma mulher muito bonita, ela tinha uma pele diferente, e nós vemos aqui que eles estranharam, não é? Já essa questão de preconceito já vem, não por ela ter a pele escura, mas eles consideravam aí a mulher cuxita uma mulher que não era da linhagem deles e tudo, né? Eles estavam lá acampados em Hazerote, está lá em Números capítulo 12, versículo 16, e essa rebelião então ela foi encabeçada por Miriam, que era irmã de Moisés, como vocês já sabem. E qual era a queixa? Essa mulher é a mesma Zípora de Midian, a qual foi dada a Moisés como esposa. Então, primeiro que Midian era uma terra politeísta, né? Jetro era sacerdote de Midian, mas ouviu as palavras de Moisés, creu em Deus, passou a acreditar em Deus, passou a servir a Deus, mas então, pelo fato de ser de Midian, já vinha aí o preconceito de Miriam, que começou a encabeçar tudo isso aí, né? Então, veja que começou essa briga, essa confusão por tudo isso. Voltamos ao texto aqui, não vou entrar muito nesse mérito da mulher cuxita, porque não é esse o propósito da lição. Mas, voltando aqui ao comentário da lição, essa terceira queixa, então, do capítulo 12, que eu acabei de ler aqui, ela foi apresentada também no capítulo 11. E aí nós temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam, então, estou aqui sendo redundante, repetindo, o casamento de Miriam com uma mulher cuxita.
que por não ser de nenhuma família hebreia, eu acabei de dizer que ela era de Midian, mas de descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Então Moisés já sentia aquele preconceito. Certamente quando eles estavam próximo ali, a Bíblia não está dizendo, mas eu entendo pelo contexto, quando estava lá próximo a Arão, Miriam, Moisés e a sua esposa, né? Zípora estava próximo a Moisés, que era o seu marido. Quem sabe ali os olhares, a troca de olhar de reprovação, não é? Até de rejeição, de nojo que Miriam tinha e Arão tinha pela esposa de Moisés. Então Moisés já estava vivendo esse contexto e agora ainda mais eles se levantam para fazer uma rebelião. Então essa questão de preconceito e discriminação, ela não é nova, né? Ela não é nova. Voltando aqui, porém essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento perigoso. O que é ser protagonista, gente? Ter destaque, é encabeçar, é estar à frente, não é? É todo um contexto histórico, cultural, estar em torno de alguém ter proeminência. Então esta pessoa é protagonista. E eles começaram a ver que realmente Moisés era uma figura ali dentro do povo que tinha o seu protagonismo. Ok? Vamos ver se eu anotei mais alguma coisa aqui interessante. Já falei o que é inveja. Vamos então dar seguimento. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Vamos para o tópico 2 agora, e o primeiro subtópico do tópico 2 é a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram, eles pensaram, eles entenderam, eles chegaram à conclusão deles que teriam a mesma autoridade que Moisés, irmão mais novo. Então veja, gente, isso aí não acontece até entre obreiros de uma igreja, não é? Muitos obreiros hoje, muitas pessoas que fazem parte da liderança de uma igreja, não sabem colocar-se no seu lugar. Muitas vezes por serem usados por Deus, por ter algum dom, daqueles 9, não é? Que Paulo fala em Coríntios, quem sabe uma pessoa que tem até um certo destaque, tenha carisma no seu meio, na sua comunidade, acha que ele tem que ser igual ou maior que aquele que realmente é o líder daquela comunidade, daquela igreja, daquela congregação. E muitas vezes até se levantam grupinhos dentro da igreja, se levantam motins que se rebelam contra a liderança da igreja. E isso é uma coisa séria. Vocês vão ver o prejuízo que Miriam teve por ter encabeçado essa rebelião. Isso é um gesto muito perigoso e cada um de nós que somos obreiros da casa do Senhor precisamos saber do nosso lugar e da nossa posição dentro dessa pirâmide de liderança eclesiástica. Continuando aqui, veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão acharam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. O papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui referente a isso. Cooperar significa ajudar. Então você pode ser usado por Deus, você pode ser cheio de dons, você pode ter carisma, mas se existe uma liderança e você está sob um cuidado pastoral, se existe uma autoridade espiritual no seu convívio, na sua congregação, você está ali para ajudar o seu líder. Eu estou ali para ajudar o meu líder, para contribuir com a obra de Deus, até porque a recompensa, ela vem de Deus, ela não vem do homem. É Deus quem nos recompensa, é Deus que nos assalaria, é Deus que nos dá os galardões por aquilo que fizermos na sua obra. Por outro lado, gente, também, e aqui eu vou abrir um parênteses nessa lição, não é este o propósito da lição, mas eu vou abrir um parênteses aqui nessa lição.
quando eu falo sobre liderança, não é? Eu escrevi aqui, olha, por outro lado, temos líderes que não estimulam a cooperação dos seus obreiros, centralizam tudo em si. Você já viu líder assim? Estou abrindo um parênteses aqui, que centraliza tudo em si, não delega tarefas, não divide as tarefas. É um medo de perder a liderança. Isso é falta de confiança. Isso é falta de confiar na capacidade que Deus deu. Tem medo de que o outro possa fazer melhor que ele. Ora, se eu sou o líder de uma igreja e eu vejo que tem alguém fazendo alguma coisa melhor que eu continuo sendo líder daquela igreja e o trabalho vai prosperar, porque ali tem uma pessoa agraciada por Deus que tem um dom. Eu já cooperei em trabalhos aí que o líder da igreja, ele pregava terça-feira, pregava quinta-feira, pregava domingo, pregava na ceia, pregava tudo que era culto. Os obreiros não tinham oportunidade. Eu fico pensando, gente, se o ministério precisar de um obreiro ali, o obreiro está destreinado, porque não dirige um culto, mal tem uma oportunidade para dar uma palavra na sua congregação, e aí quando sai, né, aquele líder começa a murmurar que fulano de tal está andando. Ora, se a pessoa tem uma chamada, tem desejo de pregar, recebe um convite, está na sua congregação sentado com a mão no queixo só ouvindo, vá pregar. Porque eu costumo dizer que não falta púlpito para quem tem chamada. Até um coração que não tem Cristo é um púlpito para se pregar a palavra. E uma outra coisa é delegar tarefas, é delegar responsabilidades, é treinar seus liderados, é fazer com que as pessoas, os seus liderados, saibam o que você sabe, façam o que você faz. Então, o obreiro pode dirigir culto sem ser o pastor da igreja, sem ser o segundo pastor da igreja. Ele pode pregar, ele pode dirigir um trabalho. Quando o ministério precisar, aquele obreiro está treinado. Por quê? Porque ele já tem vivência e convivência na arte de não só ver fazer, mas ele faz também. Aqui, não é? Deixa eu ver se eu fecho o parênteses. Aqui eu fecho o parênteses sobre este assunto. Continuando aqui, então, eles não aceitavam a liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, fala o Senhor somente por Moisés? Um deles perguntou, não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Lembra quando eu fiz a definição sobre a inveja? Vamos repetir aqui a definição que eu fiz? Deixa eu achar aqui. Vamos lá de novo. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. E muitas vezes essas pessoas, gente, que ficam desejando as coisas que são dos outros, não sabe o preço que aquele que recebeu pagou. Não tem ideia. Entendeu? Não tem ideia do preço que o outro pagou para chegar onde chegou. Não tem ideia da trajetória que foi feita, dos sofrimentos, das noites sem dormir, dos choros, das tempestades, das dificuldades que levaram alguém a chegar onde chegou. E aí ficam apenas vislumbrando, não é, o destaque, a proeminência, mas se esquece da trajetória difícil. Vamos lá. Sim. Vamos agora aqui ainda ver mais alguma coisa sobre a inveja. Olha lá. Inveja ou invídia é um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Este sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro tem, sendo isso uma possível consequência da inveja, e não a inveja em si, podendo esta ter outras demais consequências ou não. Tem gente que até mata por inveja. Ou vocês esqueceram de Caim e Abel, em que o irmão invejoso matou o outro porque Deus recebeu o sacrifício do seu irmão. Uma inveja instalou-se então, repetindo no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isto contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas.
O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, vou deixar os versículos aqui no rodapé, se você quiser achar onde é que está dizendo que Miriam era profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olha só, veja que também Miriam, ela tinha cargo de liderança, Arão também. Aí, o que acontece? O povo foi influenciado. Porque não só o líder influencia, aqueles que cercam o líder, que fazem parte da liderança, muitas vezes alguém do povo ali tem um carisma por um, tem um carisma por outro, tem uma empatia, tem uma simpatia, tem uma admiração por alguma característica daqueles que estão fazendo parte da liderança, que não é o líder em si, mas faz parte da liderança, e se este falar alguma coisa, muitas vezes pode influenciar aqueles que gostam dele, que têm simpatia por ele, e cria-se ali uma rebelião dentro de um grupo. Foi isso que aconteceu aqui. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar-se de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Respeito mútuo entre os familiares. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos para o próximo tópico, tá, gente? Vamos para o próximo tópico, que diz assim, olha: Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos, porque ele poderia reivindicar. Você sabe com quem que você está falando, né? Você sabe quem sou eu? Moisés poderia dar todas as suas credenciais, mas ele não fez. Ele não fez. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Gente, é fácil você ter autocontrole? É fácil você ter domínio de si mesmo? É uma das coisas mais difíceis dentro da doutrina bíblica. Um dos ensinamentos, eu escrevi aqui, um dos ensinamentos mais difíceis da Bíblia. Quais são os dois deles? Primeiro, amar os inimigos. Lembra que Jesus disse? Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, orai pelos que vos perseguem, porque fazendo assim será filho do vosso Pai que está no céu. Agora, como é que você vai bendizer o que te maldiz? Como é que você vai amar o seu inimigo, aquela pessoa que joga lama no teu nome, te prejudica em tudo, te persegue, te lança seta com palavras, dificulta a tua vida em tudo? A pessoa declarou-se que é teu inimigo, quer te destruir. Jesus disse assim: mas você tem que amar essa pessoa. Não é uma coisa que parece impossível, gente? Mas se Jesus falou, nós precisamos estar também num nível espiritual suficiente e razoável para conseguir sobrepujar todo esse sentimento de ataques que você tem, e você, por cima destas águas turvas, você continuar navegando. Mas isso é uma busca muito intensa. Esse nível espiritual tem que ser buscado, porque o homem natural não consegue.
A tendência de quem te prejudica, de quem te persegue, de quem lança seta contra teu nome, tua casa, tua família, fala mal de você, a tendência nossa humana é revidar, é o revide, é a vingança, é dar o mesmo prejuízo para a pessoa, é usar a técnica do espelho, faz para mim, eu faço para você também, para você sentir na pele o mal que você está me fazendo. Então essa doutrina, das duas que eu considero mais difíceis na Bíblia, uma é amar os inimigos, e a outra, que também aí dá as mãos também, é o exercício do perdão. E a outra também é o autocontrole, é a serenidade, eu escrevi aqui, olha, em situação de conflito, é dar a outra face. Gente, como é difícil você manter a serenidade quando você está sendo confrontado. Olha quem se... Por isso que Paulo disse assim, que o evangelho é loucura para os que perecem. Por isso que Paulo disse que o evangelho é loucura. Porque o mundo não consegue digerir isso, aceitar isso. O mundo não consegue. Então veja aqui, recapitulando, autocontrole e domínio de si mesmo. Assim, retomando o texto, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, ou seja, ele manteve a sua posição de liderança, ele não abriu mão, ele permaneceu no seu lugar, tendo ciência e consciência de que foi Deus quem o colocara ali, mas também não revidou. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Veja então, amados, que situação que muitas vezes nós somos colocados, não é? Gente, tem alguns que se foram questionados, como eu disse agora há pouco, né? Rodam a baiana, como disse a linguagem, né? Mas veja, Vi, sim, tem líder assim, irmãos. Veja que Moisés agiu com serenidade, não deu carta de demissão para Miriam, não mandou Arão embora, manteve a sua serenidade. Sabia, tem alguns líderes, que se alguém se insurgir contra eles ou falar alguma coisa contra eles, aqui não prega mais, aqui não vou dar mais oportunidade. Deixa o cara no banco lá, deixa o camarada. E às vezes o camarada não pecou assim, murmurou, se levantou contra e tudo e tal, mas olha o exemplo aqui, não é? Não, comigo agora perdeu a oportunidade, nunca mais prega aqui, nunca mais vai dar um testemunho aqui, nunca mais canta aqui, se quiser ir embora a porta está aberta. Foi assim que Moisés fez? Não, o próprio Deus se encarregou de mostrar que Moisés era o cabeça no meio daquele povo, não é? E outra coisa, gente, o que eu escrevi aqui? Lidar com gente não é fácil, não é? Mas nós temos que nos parecer com Cristo, sal e luz. Lidar com gente não é fácil. Agora, se você é um líder chamado por Deus e quer continuar como líder, tem que saber lidar com gente. Se você não sabe lidar com gente e não consegue, então não seja líder. Entrega a tua credencial, entrega o teu cargo, não é? Vai ajudar em outro canto, mas não fique à frente de um povo se não tem o fruto do Espírito e a serenidade para liderar um povo. Olha só, então nós vamos agora para o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Então ele foi desabafar com Deus, ele foi buscar a Deus explicar a sua situação. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Então agora o peso ia diminuir.
Deus ordenou agora que ele delegasse tarefa, que ele dividisse a sua tarefa, que ele não centralizasse tudo em si mesmo. Entendeu? Assim que a liderança deve agir. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Gente, Moisés chegou até a pedir a morte. Deixa eu achar esse versículo aqui na Bíblia, que não me lembro onde está, mas eu já acho agora no computador. Moisés pediu a morte. Vamos ver onde é que está escrito isso? Vamos ver se a gente acha aqui com facilidade. Vamos lá. Moisés sozinho pediu a morte para si. Achei aqui, olha. Achei aqui, só um pouquinho de paciência aí, que a máquina está girando, está rodando. Vamos lá. Olha lá. Números capítulo 11, versículo 10 e 15. Números capítulo 11, está dando contexto ainda, versículos 10 e 15. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. Um chororô tremendo, terrível. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Que Moisés ficou com medo também. Meu Deus, se Deus se irar, o que vai acontecer aqui? Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Tenho eu a luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometesse a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu peço. Se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Gente, o homem chegou num estado depressivo, num estado de pressão tão forte na sua vida, que ele falou: me tira a minha vida. Estou cansado de tanta chororô, tanta murmuração. Estamos num deserto, não tem nada aqui, a gente está demorando para chegar. E é como se eu fosse o papai desse povo. Não sou pai deles, não. Tá pesado para mim, não é? Gente, olha que ponto que chegou. Olha que ponto que chegou. E ainda quem estava do seu lado, o seu próprio irmão, os seus próprios irmãos, que poderiam ajudá-lo, também estavam murmurando contra ele, causando ali um desconforto entre o povo, porque o povo ouviu essa conversa dos irmãos, essa murmuração, essa insurgência dos dois contra Moisés. E também contra a esposa de Moisés. Aí ele entrou em depressão. Então veja, gente, o ministério pastoral, o ministério de um líder, é justamente saber lidar contra o esgotamento. Vocês ouviram falar nos últimos 3 ou 4 anos quantos pastores se suicidaram? Quantos pastores tiraram a vida? Eu fiz uma apanhada de alguns pastores, uns 6 ou 7 que tiraram a própria vida, gente. E eu busquei no YouTube, na internet, a igreja que esses homens lideravam, o ministério que eles tinham, busquei informação sobre a família deles, as esposas, filhos, as mensagens que eles pregavam. Gente, mensagens maravilhosas, mensagens de Deus, mas chegou um tempo da vida deles que eles certamente, porque para chegar num ato de suicídio, houve um afastamento de Deus, isso é notório. Houve um afastamento de Deus, houve uma entrega, jogaram a toalha, desistiram de tudo, perderam a confiança em Deus, e Satanás veio com um rolo compressor e passou por cima. Eles ouviram a voz na cabeça, certamente: tira a vida, você não vale mais nada, acabou teu ministério, não é? Então nós precisamos ter cuidado hoje, a liderança, para que nós não deixemos que a depressão maligna, que a seta maligna nos diga que somos incapazes, nos diga que nós temos que morrer, porque morrer não vai resolver o problema, vai piorar o problema. Mas Moisés sabia que suicídio era pecado e que ele poderia perder a salvação,
Então ele pediu que Deus o matasse. Me mata, me tira daqui. Mas ele não pensou na consequência. Quem é que vai levar esse povo agora? E a minha chamada? O que vai ser desse povo? Arão e Miriam não tinham condições de levar aquele povo. Arão foi aquele lá que fez o bezerro de ouro a pedido do povo. Miriam era essa mulher que criou esse problema todo. Esses dois que tinham condições de liderar o povo? Tinha não, não é? Ah, meu Deus. Continuando. Que lição maravilhosa é essa para nós, né? Ensina muita coisa. A punição de Miriam e Arão. Olha lá, tem consequência. Vamos ver. Números 12, 4 a 7. Números 12, 4 a 7. O que aconteceu? Logo, o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Deus falou assim: vamos ter uma conversa aqui os três. Como diz lá no Nordeste, bigode a bigode. Vamos trocar uma ideia aqui, chega mais. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens da terra. Não, mais para baixo. Versículo 5 do capítulo 12. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Tá? Então Moisés chama os três, depois dos três chama só os dois. Eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus estava dizendo: para profeta eu falo em visão e falo em sonho. Tá? Tem profeta aí, eu falo por visão e falo em sonho. Mas com Moisés é diferente. Eu falo cara a cara, boca a boca com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temereis falar contra meu servo, contra Moisés? Olha só, como que vocês não temem falar contra ele? Vamos até o versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus estava falando com ele, a conversa é aqui, ó. Com vocês é só o WhatsApp, só Telegram, só e-mail, só carta. Mas com ele aqui, ó, é a gente sentado junto à mesa, conversando. Estou trazendo para os tempos de hoje, né? Então a rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração da sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura, por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés. Aí a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial por 7 dias. Sai fora, ficou lá fora do arraial, gente. 7 dias, dia e noite, comendo lá, fazendo necessidade lá, ficou para lá, Deus mostrando que ele era na vida de Moisés, e certamente nesses 7 dias a sua cabeça de Miriam refletiu muito no que elas fizeram. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação familiar. Gente, tem gente na família que sai falando mal do seu familiar para todo mundo. Em vez de resolver os problemas dentro da família, sai falando de A ou de B. Aí quem está fora, né, que gosta de fofoca, ouve tudo aquilo e fala: que família desajustada, hein? Coisas que não precisavam ser faladas ou ventiladas de dentro da família é passada para fora. Continuando, este não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. É Ele que opera o caráter de Cristo na família. Então, gente, terminando aqui, não é? Terminando aqui, olha a mansidão de Moisés, né?
Continuando, conclusão, o motim levantado por Miriam e Arão tinham como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo nos aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Meus amados, que Deus guarde a sua família da fofocaiada, do disse-me-disse, da murmuração, dos ataques entre as pessoas que têm o mesmo sangue correndo nas veias. Que Deus guarde a sua casa desse malefício, mas se aconteceu, se está acontecendo, que você possa, nos pés do Senhor, buscar sabedoria para saber como agir, para que isso seja dissipado da sua casa e a bênção de Deus paire sobre a sua família. Porque essas coisas trazem maldição. Lepra significa maldição. Lepra significa infortúnio. E muitas casas hoje estão leprosas, estão debaixo de maldição, nada prospera, não vai para frente, as coisas não deslancham, não andam. Por quê? Porque espiritualmente falando, a família, a lepra está na família, espiritualmente falando. Então que nós possamos refletir e pensar que a nossa família tem que ser uma bênção e a nossa casa um pedacinho do céu. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, eu preguei a Tua palavra, Senhor, e os Teus filhos ouviram a Tua palavra e certamente creem na Tua palavra. Essa mensagem de hoje foi uma mensagem de alerta, uma mensagem exortativa, doutrinária, para que nós possamos vigiar, Senhor, quanto ao nosso comportamento em nossa família. Pai Santo e Eterno, eu te peço encarecidamente, perdoe os nossos pecados familiares, perdoe as nossas dívidas, nos ajude também a perdoar, nos ajude, Senhor, a procurar aqueles que nos ofenderam, para que nós possamos sair de uma situação em que perdure sobre a nossa casa qualquer tipo de maldição. Pai eterno, se porventura alguns dos teus filhos têm passado por esse contexto de guerras, de lutas, de peleja entre as pessoas da mesma família, Senhor, quando não estão se entendendo mais, não estão falando mais a mesma língua, não estão contribuindo para que a tua bênção chegue nesta casa. Em nome de Jesus, dê sabedoria para o teu filho, para a tua filha. Senhor, dissipe e assopre para longe toda desavença, quebre esta seta maligna, Pai, desta casa, para que a tua paz, a tua graça, a tua bênção e a tua alegria permaneça neste lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Um abraço a todos.